Por que a poesia bíblica é tão atraente? Quais as características literárias da poesia bíblica fazem com que ela nos atraia e nos cative tanto? Nesse vídeo eu vou tratar dessa questão. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia é um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Estou com esse vídeo terminando uma série Poesia Bíblica, Literatura e Sensibilidade. Meu objetivo nessa série é mostrar como a poesia bíblica aparece nos escritos da Bíblia e como ela é importante e, na sua importância, como é importante que a gente saiba lê-la e interpretá-la. Mas antes de continuar, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia, trabalho nesse campo, escrevo, oriento, pesquiso há mais de 20 anos, produzi mais de 30 livros e será um prazer tê-lo juntamente comigo nessa atividade, nessa pesquisa. No vídeo anterior eu explorei formas como a poesia bíblica se comunica, utilizando imagens, memórias, sentimentos, de modo a nos cativar, a nos prender, a nos emocionar e nos fazer chamar nossa atenção para ela. A base disso é que a poesia bíblica aposta nas questões da nossa humanidade. Quando ela se comunica através de imagens, emoções, ela espera que em nós haja a receptividade para tanto. Nesse vídeo eu vou continuar nessa temática, mas vou desenvolver e aprofundar um pouco. Eu vou trabalhar as questões literárias e as características literárias, não todas, obviamente, mas algumas que eu acho principais, que fazem com que a poesia se comunique conosco. Dentre as estratégias literárias, eu escolho duas. Há outras, mas eu acho que duas aqui já são bastante importantes para nós. Uma delas é o uso de imagens. Então, como a poesia bíblica usa imagens como estratégia para se comunicar e falar conosco. A outra estratégia são figuras de linguagem. Como a poesia bíblica, ao usar figuras de linguagem, ela potencializa a sua própria linguagem e dessa forma se comunica com a gente. Então vamos falar da primeira estratégia que a poesia bíblica usa para se comunicar com a gente, que é o uso de imagens. Eu já falei das imagens em vídeos anteriores, mas aqui eu quero me aprofundar um pouco e quero também descer uns detalhes um pouquinho mais técnicos. Quando a gente fala de imagem, a gente está falando de como a poesia bíblica se comunica, ou seja, quais ferramentas ela usa para nos acessar de um modo mais profundo possível. Quando a gente está falando de imagem, a gente está falando que uma imagem cria um quadro mental, como se fosse uma pintura, uma foto. Ela propõe um quadro mental para nós e, ao propor, a poesia bíblica está apelando para os nossos sentimentos. Então, através dessa imagem que ela cria, ela toca os nossos sentimentos e as nossas sensações. Ela pode tocar a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, até o nosso próprio tato e até mesmo o nosso próprio paladar. Ela pode apelar para isso tudo de modo a se comunicar de um modo mais potente conosco. O importante aqui é a gente entender a estratégia e o objetivo da estratégia no uso da imagem, que é potencializar a linguagem e nos atingir, quebrar barreiras que nós temos para atingir-nos de um modo muito mais profundo. Dessa maneira, a imagem propõe que nós nos sintamos participantes dela. Então veja, a poesia hebraica cria uma imagem e ao criá-la, ela nos chama para entrarmos nessa imagem e participarmos dela. Vou apresentar dois exemplos que eu acho que deixarão isso mais claro para nós. O primeiro exemplo está no Salmo 30 e eu escolho o versículo 3. Eu vou ler e o versículo será colocado na legenda. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Vejam, aqui o salmista está criando uma imagem da sepultura e do abismo como representantes de um mundo de morte. Ele está falando de morte. E essa imagem, é claro, traz para nós uma proposta e ela quer nos envolver, ela quer nos lançar para experimentarmos esse sentimento de uma vida desesperançada, de uma vida sem esperança, simbolizada aqui por sepultura e por abismo. Mais do que isso, quando o salmista nos convida para participarmos dessa imagem, nós vamos a ela, nós experimentamos os sentimentos de desesperança, de dor, de morte, mas
o salmista apresenta a Deus como aquele que faz com que a gente saia desse mundo de morte e experimentemos a esperança. Portanto, essa imagem propõe, ao nos inserir nela, ela propõe que eu e você, nós nos sintamos e nos envolvamos com esses sentimentos de morte, desesperança, desânimo de vida, para que nós experimentemos também a libertação que Deus traz para nós. O segundo exemplo está nesse mesmo salmo, só que agora no versículo 5, a parte B do versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vejam, o eu lírico usa uma imagem muito comum, principalmente na antiguidade, onde tudo que há de mal vem à noite. Sejam ataques de inimigos, seja a doença, seja os nossos temores, às vezes até infundados, tudo chega à noite. E ele usa essa imagem para falar exatamente dessa sensação de ameaça que nós temos e de fragilidade que nós temos. Então ele nos insere, nos convida a nos inserirmos nesse contexto que talvez, se não todos, a maioria de nós já experimentou de à noite estarmos doentes e a doença piorar e a febre aumentar e a gente se encher de temores, às vezes até de desespero. Então ele nos insere nessa imagem para, ao inseri-la, propor que a alegria vem pela manhã. E de novo ele está apelando para a nossa experiência humana. Então veja, a poesia ela não cria coisas hipotéticas, ela trabalha com aquilo que é real, aquilo que nós experimentamos. Muito certamente, eu e você já experimentamos isso também. Temos uma madrugada terrível e a hora que a gente vê os primeiros raios de sol do dia, o dia nascendo, a gente se enche de esperança de novo. É disso que o salmista está falando. A alegria vem pela manhã. E aqui, embora ele não cite Deus, ele está deixando implícito que essa alegria que vem pela manhã, ela é dada pela renovação do tempo que Deus traz e também, de um modo muito direto, por Deus infundir a esperança em nós com o dia que chega. Eu quero repetir para você que a ideia da imagem não é uma ideia teórica que a gente precisa aprender, estudar e ver a definição. A poesia, quando usa a imagem, ela está apelando para uma questão muito concreta da nossa vida, que todos nós experimentamos. Mas ela tem uma potência de linguagem aqui, porque ela apresenta imagens que nos tocam, que provavelmente a maioria de nós já vivenciou, e se a gente não vivenciou, a gente conhece da experiência de outros, conhece de um filme, conhece, enfim, de uma música. E ao fazer isso, a poesia meio que nos tira de nós mesmos, nos joga, nos insere nessas imagens, ela trabalha com uma linguagem muito potente para fazer com que a gente sinta esse momento, esse contexto, pode ser de dor, sofrimento, desânimo, medo, pode ser de alegria, regozijo, louvor. E ao nos inserirmos nessa imagem, a gente meio que se desarma e a gente participa dela, e aí a poesia vem e fala conosco e traz para nós a sua mensagem. A segunda estratégia, lembrem-se, eu falei de duas estratégias pelas quais a poesia bíblica trabalha para nos atingir profundamente. A primeira foi a construção de imagens e a segunda estratégia é o uso de figuras de linguagem. Bem, provavelmente todos nós, se não a maioria de nós, na escola, em algum momento da escola, já estudou figuras de linguagem. E talvez você tenha tido a mesma experiência que eu, que achava uma coisa chata, horrível, porque você tinha que ficar decorando, do que isso, é aquilo. E, não sei, para você, na minha cabeça quase que era difícil de entrar isso. Mas fique tranquilo, minha ideia aqui não é apresentar conceitos, teorias e um monte de termo estranho que você talvez nunca viu e não vai usar na vida. O objetivo aqui é falar de duas figuras de linguagem e da importância prática delas, de como a poesia usa essas figuras de linguagem para construir em nós uma abertura de recepção e um envolvimento com aquilo que a poesia trabalha. Então, vamos para elas. Quais são essas figuras de linguagem? São a metáfora e, na sequência, a símile. Então, você não precisa nem decorar essas duas palavras, metáfora e símile. É importante que você entenda aquilo que elas trazem ou como que elas constroem sentido. O que é a metáfora? A metáfora é uma comparação implícita. Então, você compara sem dizer que você está comparando. Eu cito aqui um exemplo para você. Ele tem uma vontade de ferro, né? Às vezes a gente fala isso. Ele tem uma vontade de ferro. Veja só, a vontade aqui é forte como o ferro. Então você vai pegar, né? Nossa, esse cara tem uma vontade assim, inabalável. Nossa, a vontade dele é como ferro. Mas aí não é mais a metáfora. A metáfora é quando eu digo a vontade dele é de ferro.
Então, há uma comparação implícita aqui. Veja só, o importante é o efeito da metáfora. A metáfora, ela nos convida a assumirmos a imagem. Então, quando eu falo a vontade dele é de ferro, ou eu concordo ou eu discordo, eu tenho que assumir isso. É isso que a metáfora faz. Na Bíblia, na poesia bíblica, é isso que a metáfora quer fazer. Ela constrói uma imagem, uma comparação implícita, e eu entro nela, eu assumo essa imagem. Geralmente, essas imagens falam de Deus. Vamos para um exemplo. Eu cito o Salmo 23, né? Quem não conhece o Salmo 23? Lá no começo, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Veja, ele criou uma imagem. Deus é o pastor. Se Deus é o pastor, qual a imagem implícita aqui? Eu sou a ovelha. Perceba, né, como essa imagem vai construindo contornos. E o que ele quer falar com essa figura de linguagem? Com Deus é pastor e eu sou ovelha. Nós somos então chamados a assumirmos uma relação pastor-ovelha. Claro, provavelmente uma boa parte de nós nunca teve ovelha, talvez a gente nunca teve um sítio, talvez uma chácara, talvez a gente nunca tratou com ovelhas. Mas com toda certeza nós já vimos essa relação pastor e ovelha em filmes ou enfim com amigos e em outras situações. A gente sabe o que é isso. No mundo dos escritores da Bíblia isso era muito comum, mas essa imagem chega para nós. O que essa figura de linguagem, a metáfora, quer fazer? Ela propõe que a gente assuma essa relação de pastor-ovelha, o pastor que cuida, que dirige, que protege, a ovelha que confia, que sente-se protegida e que se coloca nas mãos do pastor. Um exemplo, agora dos profetas, eu cito aqui Isaías capítulo 40, versículos 6 e 7. Toda a humanidade é erva. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então veja, o poeta afirma que a humanidade toda e também o povo de Israel é erva daninha, é mato. A ideia é coisa frágil. Então, o que essa figura da linguagem está dizendo? Nós somos frágeis, é isso que essa imagem quer trazer para nós. Nós somos frágeis sob e diante de Deus, sob a presença de Deus. E o que essa imagem está trazendo para nós, o que essa metáfora está trazendo para nós, é que nós somos chamados a assumir esse quadro como verdadeiro nas nossas relações com Deus, nas implicações. Nós somos frágeis, mas Deus é potente. Então veja, a metáfora cria essa comparação implícita e me chama a entrar nela. Eu tenho que me assumir como erva, como alguma coisa frágil diante do Deus que é potente e que também cuida de mim. Bem, vamos falar então agora da segunda figura de linguagem, a símile ou o símile. O símile é uma comparação explícita. Normalmente a gente usa o como, tal como ou etc. Então veja, a importância aqui é a importância prática, o efeito que o símile quer trazer ao criar essa comparação. E diferentemente da metáfora que nos joga numa imagem para assumirmos essa imagem, essa comparação implícita, o símile nos convida para refletir. Então, quando você tem uma comparação explícita, ele está dizendo isso é como aquilo, eu não sou imediatamente jogado para dentro dessa imagem. Eu sou convidado a refletir na comparação. É isso que é importante que a gente preste atenção. Então, se a metáfora ela é mais direta, o símile ele é mais reflexivo. Eu cito novamente dois exemplos. O primeiro do Salmo 131, versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Veja, aqui aparece o como. Se não tivesse o como, a gente estaria numa metáfora. Mas como tem o cômulo, a gente tem um símile aqui. O que ele está dizendo? Como, ele está criando uma imagem de comparação. Como uma criança fica quietinha, se acalma nos braços da mãe, assim eu diante de Deus. Essa é a proposta do símile aqui para a gente, fazer a gente refletir a nossa relação. Eu tenho que pensar a minha relação com Deus como uma criança na relação com sua mamãe e que fica quietinha e que para de chorar quando está nos braços dela. Eu estou tendo uma proposta de pensar a minha relação com Deus dessa mesma forma. O importante é a gente refletir sobre a implicação e a prática dessa imagem.
Segundo exemplo, retirado agora dos profetas. Eu cito aqui Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Então vejam de novo, a gente tem um símile porque a gente tem uma comparação explícita que é demonstrada pelo uso do como, né? Isso como aquilo. Então, como amanhecer, a vinda do Senhor é certa. Ele descerá sobre nós como, ou assim como a chuva. Então, a motivação para que a gente conheça a Deus é a certeza de que Ele virá. E aí vem, então, as comparações que o profeta está usando. A comparação aqui se dá com o amanhecer e com a chuva fora de época. E ele, então, o poeta utiliza as nossas experiências de vida, né? Aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente sabe que acontece. O amanhecer vem sempre, sempre tem um amanhecer depois de uma noite, sempre tem uma chuva que acontece no período certo, ou até mesmo uma chuva fora de época, como o poeta está falando. Então, a certeza prática, concreta de que isso acontece, constrói a comparação para falar também sobre a certeza de que o Senhor precisa ser conhecido por nós cada dia mais. Mas eu retomo aqui aquilo que eu estou enfatizando. O mais importante não é a gente decorar metáfora, símile, etc., ou outras figuras de linguagem. O mais importante é a gente reconhecer que essas duas figuras de linguagem agem ao falar conosco. E agem de que maneira? A símile propondo uma comparação diante da qual a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. Já a metáfora propondo que a gente assuma imagens que ela cria. Para finalizar, eu retomo a pergunta inicial. Por que a poesia bíblica é tão atraente? Por que a poesia bíblica nos cativa tanto? Eu tratei disso nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro para você. A resposta é que a poesia bíblica utiliza imagens e figuras de linguagem para meio que destravar a gente, abrir o nosso coração, entrar a partir da nossa compreensão, mas trabalhar muito mais profundamente em nós, criando imagens, nos inserindo nela e usando uma linguagem muito potente da figura de linguagem. Aqui eu mencionei apenas a metáfora e a símile, que propõe que a gente adentre essas imagens e as assumamos, e aí a gente pense como essa imagem constrói a relação com Deus, e também para que a gente reflita sobre comparações que colocam a nossa relação com Deus a partir de comparações do mundo que a gente conhece. Então essas são as estratégias literárias. Claro, não todas, mas algumas das principais estratégias literárias que a poesia usa para abrir nossa vida e para se comunicar conosco. Se esse vídeo foi útil para você, dê o seu like, compartilhe, comente, faça perguntas. Se você tem aí um salmo, um texto poético que você gosta, que você lembrou, coloque aí nos comentários. Vai ser muito bacana poder interagir com você. Eu sou João Leonel.